Wanderley, qual que é a dificuldade em barrar esses sonegadores que só este ano deixaram de pagar até agora mais de 221 bilhões de reais em impostos? Antes de falar das dificuldades, a gente tem que pensar por que esse número é tão grande. Por que ele é 9 dígitos com viés de chegar a mais do que isso? Que atitudes levaram a ter esse comportamento? Então, aí nós podemos analisar. Nós temos uma impunidade muito grande no país, um retorno dos serviços públicos que também não contribui para o cumprimento espontâneo das obrigações e uma série de coisas. Então nós temos um número muito grande e precisamos nos debater sobre esse número para ver as causas dos comportamentos que levaram a esse número. As dificuldades encontradas pela Receita Federal no combate à sonegação são muito grandes. Se nós temos um pequeno sucesso na apuração dos valores que deixaram de ser recolhidos, esse sucesso já não se manifesta de forma tão evidente no judiciário, onde quando vão ser executadas as ações de cobrança, normalmente os bens já foram eliminados, já foram transferidos para laranjas, terceiros e assim por diante. Ou seja, quem sonega normalmente não é pego, e quando é pego ele ainda consegue garantir o seu patrimônio e não honrar com a obrigação que seria devida para os cofres públicos. Boa parte da sonegação vem exatamente do não pagamento de obrigações previdenciárias por parte do empregador ou de contratos irregulares, né? Qual que é o impacto desses desvios no sistema tributário nacional e na Previdência? O impacto conhecido na Previdência Social, ele ainda é num comportamento razoável, porque nós temos, em relação à arrecadação previdenciária, de 100 valores, de um total de R$100, por exemplo, de valor declarado, nós temos uma conversão em pecúnia de aproximadamente 95. Então, é um comportamento, digamos, razoável. O problema é o universo que não aparece nisso daí, o universo decorrente de contratos trabalhistas que não são registrados, condições análogas à condição da escravidão. Agora, com a vinda de muitos estrangeiros para o país, essa situação está ficando mais evidente ainda, né? Ou seja, a formação de capital, toda vez que pode, ela se aproveita da condição que denigre a condição humana do trabalhador, seja ele brasileiro ou não. A tendência é isso ficar pior ou dá para reverter esse quadro? Todos nós temos que trabalhar para reverter esse quadro. Todos nós, toda a sociedade, auditores, entidades e a sociedade em geral. Mas como é que se muda isso? Aí que vem a grande pergunta. Eu acredito que seja com educação de uma maneira geral, educação fiscal de uma maneira especial. As famílias brasileiras gastam mais de 1/3 dos seus orçamentos com tributos, mas não tem uma aula sobre isso. Então elas comprometem parcela significativa do seu orçamento, mas nem sabem no que. O brasileiro comum, ele não sente o desembolso direto do tributo. Ele não sabe que quando ele toma uma garrafa d'água, ele está pagando o tributo como se fosse um bilionário. Por causa disso, proporcionalmente, ele paga mais imposto. De forma geral, o trabalhador brasileiro só sente o imposto quando ele é descontado, quando ele vê aquele significado em pecúnia. Mas ele tem que ser orientado que ele paga imposto e muito sobre tudo. Então é um processo que envolve educação, melhor retorno dos serviços públicos, para que a médio e longo prazos a gente tenha uma situação, uma fotografia um pouco melhor dessa realidade.